bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha. Nesta manhã de sexta-feira temos várias notícias a comentar. Mas vamos começar, antes de falar de Copete, Renato Gaúcho, enfim, de todos os assuntos que temos, com o nosso ranking semanal. Essa semana foi depressiva, eu pode ver, continuo vestindo o mesmo moletom, não botei para lavar ainda, estou completamente triste, muito triste mesmo. Mas a gente promete uma coisa e cumpre até o final. Se eu prometi o ranking, mesmo com todo mundo jogando mal essa semana, o ranking continuará. Claro, o ranking é só uma brincadeira aqui pra gente se divertir de sexta. Eu esperava que fosse com algumas vitórias, não só com derrotas, mas seguiremos. Primeiro, acompanhe a evolução do gráfico. Esse aqui é o gráfico da semana passada, né? Ó, vai. Ó a movimentação, que bonitinha. Ó, quem tá subindo? João Paulo, hein? João Paulo subindo bastante, continua subindo e vai subir mais daqui a pouco. Ou será que não? Vamos descobrir agora. Esse gráfico é feito pelo Marcelo Anda, que é fã do canal, agradeço ao Marcelo sempre. E está aqui no link da descrição. Toda semana depois de publicar o vídeo, o Marcelo atualiza. Só posso agradecer. E você pode clicar aí, ver o gráfico se mexendo. No dia 23 de abril era assim: Kaique, Pirani, Ângelo, João Paulo, Balieiro, top 5. Depois, Luan Pérez, Marcos Leonardo, Soteldo. Bom, esse vai sair. Lucas Braga e Lucas Lourenço. Vamos começar com o dessa semana, antes das notícias do dia. Meu computador travou. Achei a setinha aqui. Obrigado. A apresentação de slides. Vocês sabem que aqui é assim. Sem edição e vamos que vamos. Só me ajuda, computador. Boa. Em 10º lugar, Luan Pérez, que... Luan Pérez, que realmente não foi bem essa semana. Sofreu uma queda no ranking. Eu vou usar o Luan Pérez em 10º para comentar uma coisa que muita gente me mandou nos comentários, em mensagens, e eu achei muito legal mesmo, e concordei. Que foi o seguinte: no lance do gol do Boca, o primeiro do Tevez, eu apontei aqui na análise que o Luan Pérez larga o Tevez, o Felipe Jonathan também, e eles, numa linha de impedimento, pedem a posição irregular do Tevez, e não estava. O Tevez estava em posição legal, mesmo não tendo o VAR na primeira fase da Libertadores, o que é um absurdo. O Tevez estava em posição legal. Aí muita gente apontou aqui, com certa razão, de verdade, que eles tentaram fazer uma linha de impedimento e o erro teria sido do Marcos Leonardo, que de fato não sai na trave direita, né? A trave oposta a que o Felipe e o Luan estavam. Eu concordo que eles tentaram isso, mas eu vou discordar da tentativa. Por quê? Porque não é como se a bola saísse da área e aí o pessoal grita sai, para todo mundo sair da linha de impedimento e voltasse para o Tevez. O Luan e o Felipe saem para frente com a bola ainda no ar sem ter sido tocada. Eu acho que a linha de impedimento não pode ser feita nesse momento. Tem que ser feita quando ela é afastada, aí você sai e se alguém do Boca ficar, o seu adversário ficar, está impedido. A bola estava no alto, rola a cabeçada, eu não lembro quem cabeceou de verdade, e sobra para o Tevez. A linha não pode ser feita nessa hora, porque ninguém vai estar impedido se tiver alguém na trave, no caso o Marcos. Então, para mim, não se justifica, apesar de que eu acho a análise de quem me mandou isso muito boa, de verdade. Acho que tem razão, mas eu vou falar que não deveria ter sido feita. Enfim, o Luan não fez uma partida na Bombonera, segue no top 10, mas em 10º. Quem aparece no ranking pela primeira vez é Caio Jorge. Simplesmente porque nos jogos dos reservas, contra o Corinthians, contra o Novo Horizontino, ele até... O Novo Horizontino eu nem lembro se ele jogou, né? Eu não lembro. Eu apaguei esse jogo do Novo Horizontino na minha memória, de verdade. Mas contra o Corinthians, ele pelo menos tentava e buscava o jogo e tentava resolver. É que o restante realmente foi muito mal. Então eu vou dar um voto pro Caio, que aparece aqui no top 10 pela primeira vez. Em seguida, Lucas Lourenço, que estava em 10º e subiu agora para o 8º, simplesmente porque ele não foi mal, né? Enquanto todo mundo ao redor estava indo muito mal, ele pelo menos tentava segurar o meio-campo do Santos sozinho. Não deu muito certo, mas não foi por culpa dele, sozinho ele não vai fazer milagre, então estou dando um voto de confiança no Lucas também. Subindo, o Alisson reaparece na lista, porque eu acho que contra o Boca ele foi o menor dos problemas, assim, se a gente parar para pensar. O cara tentava marcar, fazer a dele, mas ele precisa de alguém que tenha um bom passe, que seria o Sandri, e hoje a gente não tem mais, então o Alisson aparece aqui em 7º. Em 6º, o Balieiro continua aqui no meio da tabela do top 10, ficou fora de alguns jogos, voltou recentemente, não fez uma grande partida contra o Boca e é aquilo. Ele sendo o substituto do Sandri hoje é um problema para todo mundo, não é a função dele. O Balieiro é mais marcador, seria um reserva do Alisson, por exemplo, e tendo de ajudar na armação não está funcionando tão bem, mas é aquilo, também não é culpa dele. A perda do Sanches, a perda do Jobson, a perda do Sandri quebrou o meio campo do Santos, que já tinha várias dificuldades, então tá complicado. Bom, no top 5, dei um voto aqui para o Marcos Leonardo. Acho que o Marcos
tem tentado resolver lá no ataque, tem mostrado uma evolução nítida, a proteção dele contra os zagueiros tem sido boa, mas Noronha, o time não chuta o gol e o Marcos é o atacante. A bola chega de forma assim, muito complicada para chutar. O grande problema do Santos está na armação, na construção de jogadas hoje, então eu acho que o Marcos tem mostrado uma evolução mesmo com essas dificuldades e vale esse crescimento no ranking. Em seguida vem o Ângelo, que também jogou pouco recentemente, mas contra o Corinthians, por exemplo, contra o Corinthians não, contra o Novo Horizontino, enfim, é quem mais mostrou algumas tentativas de jogo, entrou pouco contra o Boca, mas as partidas anteriores foram boas, o ranking engloba todas as partidas, então o Ângelo fica aí por enquanto também. Espero inclusive que entre mais em campo, né? Tá jogando pouco recentemente. João Paulo sobe e fica em terceiro agora, acho que o João fez uma boa partida contra o Boca, fez uma defesaça, não teve culpa nos gols de maneira alguma, então o João segue crescendo aqui, é o nosso melhor goleiro no momento, por mais que eu goste do João, e por mais que o Vladimir, que está na foto, não tenha ido mal contra o Corinthians. Em segundo, continua o Pirani, acho que ele é a nossa solução a longo prazo para ligação de meio campo, né, para armação. Também não senti uma bomboneira, eu não senti que ele tenha sentido o jogo, então se mantém aí em segundo, e para mim, no time masculino, o primeiro segue o Kaique, acho que foi o melhor em campo, falei isso na análise pós-jogo também contra o Boca, o único que tenta dar espaço para frente, tenta resolver, mantenho minha fé no menino na liderança. Mas a liderança geral não é do Kaique, é das Sereias, que semana passada, se você for um detetivão e voltar no vídeo no ranking da semana passada, talvez dê para perceber na aba do PowerPoint que tinha a foto das Sereias e eu esqueci de apertar o Enter para mostrá-las. Hoje eu não esqueci. Tá aqui as Sereias que ganharam ontem à noite do Napoli, 5-1 na Vila Belmiro, empataram fora de casa com o Minas nessa semana, e antes do ranking na semana passada, e por isso que eu tinha colocado e esqueci de mostrar aqui porque eu sou lesado, tinham ganho o clássico do São Paulo em casa, de virada, 2-1, então elas merecem. Se você acha que o Santos não está vencendo jogos, é porque você não está assistindo as Sereias. E, bom, se você é a zica, continue assim, porque domingo tem jogo contra o Corinthians, e o Corinthians feminino é o melhor time do Brasil, é o líder do brasileiro. O Santos está invicto e mesmo assim, se ganhar, não alcança o Corinthians. O time deles é muito forte, mas vamos torcer. 8 horas na tela da Band, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Bom, ranking feito, vamos às notícias. Eu vou desligar minha tela, abrir os sites no meu computador que está ao meu lado e comentar algumas coisas. Vamos começar por uma notícia do UOL. A Gabriela Brino publica o seguinte, já não gostei, não do Gabriela, da notícia. Santos se inspira em caso Sanches, tudo bem, e prepara oferta de renovação a Copete. Todo respeito... Vamos lá. Um assunto delicado, eu sei. Todo respeito ao Copete, que repito, todo mundo fala que é gente boa, todo mundo fala que é um cara bom de grupo, todo mundo fala que é um merecedor de boas coisas na vida, mas num clube que está quebrado como o Santos, num clube que tem sérias deficiências em campo, não acho que o Copete agregue, como não agregou ao Everton do Chile quando estava emprestado, nem ao Pachuca, que emprestado pelo Santos ao Pachuca, foi emprestado ao Everton. Então assim, entrou mal em todas as posições que ele tentou, por mais que seja ponta esquerda e tal, não rende, a gente tem peças melhores. Acho que por uma questão de economia, o certo seria não fazer essa proposta ao Copete. Claro, essa é a minha posição, muita gente gosta, vai discordar, mas eu estou falando principalmente pela questão financeira. Ele já não agrega muita coisa em campo e financeiramente seria mais gasto. Até fala que é aquela questão de, como é que fala? Quando o cara vai bem, ganha mais, né? É por realmente que se ele mostrar mais coisas em campo, o salário fica maior e tal. Enfim, vamos ler trechos aqui. Copete é visto com bons olhos pelos dirigentes, que entendem que o atacante estrangeiro reúne qualidades importantes para compor o elenco, sobretudo por sua polivalência. Mas ele não vai bem em nenhuma posição quando é improvisado. Eu não entendo essa questão da polivalência. Só entrar em campo não significa ser polivalente, é simplesmente obedecer o seu técnico. Lembrando que o vínculo atual termina no final do mês que vem. Estamos em abril, então termina no fim de maio. Bom, eu não renovaria, porque acho que de fato não agrega muito. Mas é que nem o caso Sanches, né? Botar metas no contrato, eu estou olhando para o meu computador enquanto falo com vocês, eu estou assim, incrível. Inicialmente o Peixe estuda o tempo de contrato, mas já definiu que o colombiano precisará diminuir seu salário. Bom, enfim, acho que se fosse para zero, o Santos não precisa pagar, era melhor. Diminuindo
a gente vê no que dá. Eu sou contra, acho que não agregaria muita coisa, acho que o Santos precisa usar e guardar todo o dinheiro possível para contratar reforços urgentemente, com consciência. E por quê? Porque olha só, eu vou abrir uma outra matéria, essa na Tribune, agora passando para o assunto de técnicos, tá bom? Salário e falta de reforços não são barreiras para Renato Gaúcho no Santos. É a primeira notícia de técnico que eu leio aqui hoje. Bom, eu não tenho nada... Eu tenho algumas coisas contra o Renato Gaúcho, mas eu não tenho nada contra se ele aceitar uma diminuição gigantesca no salário em relação ao Grêmio e se de fato ele topasse escalar os meninos. Até porque aqui a gente não tem muita opção. Mas a questão do transfer ban é a seguinte. Se demorar muito para contratar um novo técnico, os jogadores que ele indicar, por mais que nem sempre sejam boas ideias, José Wellison, Elias, enfim, vai rolar mais transfer ban provavelmente. Na questão do Barcelona, a questão do Cueva, o Santos já está preparado para um novo transfer ban, ou novos no plural. Então, precisa contratar um técnico logo para estudar com ele peças possíveis e baratas e já contratar antes do transfer ban chegar. O Renato Gaúcho, entre as opções brasileiras, estou falando em qualidade, eu acho uma boa, de verdade. Eu falei ontem no vídeo do Scolari, que eu sou contra o Scolari, claro, mas que eu já botei na minha cabeça que vai ser brasileiro. Pode não ser a minha questão preferida, mas eu não sou ninguém. O que importa são os dirigentes do Santos decidirem. Entre opções brasileiras, você pega comparações, vai, Renato Gaúcho ou Dorival? Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ou Diniz? Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ou Abel Braga? Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ou quem que mais pode ser? O Guardiola? Renato Gaúcho. Assim, Renato Gaúcho ou o Ceni? Eu iria no Ceni. O Ceni vai ser do Flamengo? Não vai. Então não seria uma má ideia. Agora, precisaria se discutir os valores e aí quando tiver alguma proposta, se de fato rolar, a gente até discute aqui. Estou mostrando, se eu mostrei ontem que eu não quero Scolari, que o Renato Gaúcho, eu pensaria nesse caso sim, acharia uma boa, longe de ser ruim dentre as opções brasileiras do momento, né? O Renato Gaúcho ou Jair Ventura? O Santos falou que só quer os desempregados? Jair está desempregado. Renato Gaúcho hoje, eu pago o salário e pago o Uber ainda se for na comparação com o Jair Ventura. Bom, por enquanto é isso. Eu até separei uma notícia aqui recente, ó. Santos negocia salário e tempo de contrato com o Sanches, é um líder. Só para atualizar vocês também nessa questão, né? O Sanches segue nas discussões com o Santos por renovação, então, assim, não tem nenhuma novidade, mas é só para deixar claro que segue negociando e, enfim, o Santos tem interesse na permanência, já me posicionei aqui a favor, deixe que claro, com uma diminuição do salário também, porque aos 36 anos, voltando de lesão, o Santos quebrado, não dá para pagar tanto, por mais que o Sanches seja o líder do grupo e o posicionamento dele em relação ao pedido de demissão do Roland foi muito legal, apoiando o técnico, mostrando que o trabalho tem que ser a longo prazo. Amamos o Sanches aqui, mas o Santos não tem dinheiro, então eu espero que o Sanches entenda isso e fique por um valor mais baixo. Tá certo? Por enquanto é isso, a Anitta volta mais tarde. Ontem teve live da Anitta falando do 5x1, 5x1, né? Já metemos uma comemoração aqui. E ela volta mais tarde com a análise da evolução das Sereias da Vila sob o comando da Coach Lessa. Estamos todos, como dizem no grupo dos membros, coachlessizados. Acho que acertei. Um abraço para vocês e até mais tarde. Com a Anitta eu volto amanhã, quase com certeza. Beijo.